Vamos lutar. Um filme que dividiu os Vingadores em duas equipes com cenas de lutas completamente insanas. A introdução do Homem-Aranha dentro do universo da Marvel. Mandou bem, garoto. Valeu. A aterrissagem podia ter sido melhor, que a roupa é nova. E a participação especial do Pantera Negra. Eu sou o Clint. E quem perguntou? Além de uma luta insana entre Steve Rogers e Tony Stark. Renda-se. Aviso final. Posso fazer isso o dia todo. Vamos falar de Capitão América Guerra Civil com todos os detalhes, referências e easter eggs, além de resumir toda a história do filme na nossa saga Marvel com um vídeo aqui por semana até o lançamento de Vingadores Doomsday. Já se inscreve aqui e assiste a nossa playlist que tá com vários vídeos sendo lançada em ordem cronológica. Então se prepara e bora falar desse filmaço. Tá na hora. Guerra Civil se passa um ano após os eventos de Homem-Formiga 1, com Guerra Civil se passando entre maio e junho de 2016. Então quer dizer que teve praticamente um salto temporal de quase um ano entre Homem-Formiga 1 e Capitão América Guerra Civil. Olha, o que aconteceu da última vez foi que... Foi um ótimo teste, mas não vai rolar de novo. Nesse meio tempo tivemos a segunda temporada de Demolidor e a primeira e segunda temporada de Justiceiro. Vou estar trazendo esses vídeos aqui no canal perto do lançamento de Justiceiro especial que vai sair ano que vem na Marvel, no Disney Plus. E a segunda temporada de Demolidor já está na playlist o vídeo feito. Nem sei o que dizer. A primeira cena do filme é em 1991, com a Hydra fazendo a mesma tortura elétrica que ela fazia com o Bucky em Capitão América 2. E a missão é justamente o assassinato dos pais do Tony Stark, que até então era considerado um acidente de carro em Capitão América 2. Atlete, soldado. Vamos para o presente em 2016 em Lagos, com os Vingadores fazendo uma missão atrás dos Ossos Cruzados. Ele é um ex-funcionário da Hydra que apareceu em Capitão América 2. Ali vemos um jornal do Romulus se transformando nos Ossos Cruzados com um visual muito parecido com a sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel, na edição Capitão América, número 359. Nessa cena, o Sam Wilson usa o seu drone chamado Asa Vermelha, o nome do animal que o personagem tem ali também nos quadrinhos, uma conexão telepática. O motorista tá armado. O caminhão é um Aride. Ele não vai atacar a polícia. Ossos Cruzados atacam um prédio de produção de doenças contagiosas. E o Steve chega dando voadora nos caras. O Sam e a Wanda começam a trabalhar em equipe jogando o Steve Rogers para dentro do local. Primeira coisa que o Steve faz é tirar a máscara do soldado para que ele fosse infectado pelo gás, desmaiando. E o Steve utilizando nenhuma máscara, já que ele é um super soldado e no seu primeiro filme mostrou que nem bebidas faziam efeito no seu corpo. O soro não afetaria apenas os meus músculos, que afetaria as minhas células. Um sistema protetor de regeneração e cura. Não fico bêbado. Lá fora, a Wanda vai tirando o gás do local, enquanto, olha só, ela cria um escudo de energia em volta dela para não levar tiros dos outros soldados. Ossos Cruzados rouba uma arma biológica e a Viúva Negra derrota diversos soldados utilizando a picada da viúva, que é a sua pulseira elétrica, que nos quadrinhos mata até mesmo um elefante. Ossos Cruzados começa a lutar contra o Steve Rogers, enquanto a Viúva Negra e o Sam vão recuperar o soro que ele entregou para os seus funcionários. Durante a luta entre Ossos Cruzados e Steve, detalhe aqui para os seus braços mecânicos robóticos, que vão voltar a aparecer no MCU em Homem-Aranha 1. Os Ossos Cruzados fala: Isso é por derrubar um prédio na minha cara! Referenciando o prédio da SHIELD que caiu em cima da cabeça dele em Capitão América 2. Até que tô lindo considerando o que houve. Quando derrotado, ele fala o nome do Buck, fazendo Steve Rogers se congelar por um breve momento. Seu amigo e parceiro, seu Bucky. Artimanha e truque que o próprio Steve usa contra ele mesmo em Vingadores Ultimato. O Bucky tá vivo! O quê? Ossos Cruzados então ativa uma bomba para matar o Capitão América e diversas outras pessoas em volta, e a Feiticeira Escarlate segura aquela explosão. Detalhe para a reação de milissegundos que ela teve aqui nessa cena para a explosão nem chegar a atingir o Steve Rogers, que estava ali do ladinho. Ela evita a morte de milhares de pessoas e também a do Steve, porém quando vai jogar para cima explode mesmo assim, matando algumas pessoas. Precisamos de resgate. Stark, em palestra utilizando tecnologia, mostra ali para o público os últimos momentos que ele teve com os seus pais ainda vivos. Sério, estou alguém. Qual é o nome dela?
Mackenzie. Através da tecnologia, ele tenta alterar a sua memória para fazer com que ele tivesse dito algo para o seu pai, quando na verdade ele não disse, referenciando aqui o filme de Homem de Ferro 1. Eu te amo, pai. Eu sei que fiz o melhor que podia. Eu nunca disse adeus ao meu pai. Eu queria que tivesse acontecido. Coisa que ele só consegue fazer no filme de Vingadores Ultimato. Olha, a criança ainda nem tá aqui. E não tem nada que eu não faria por ela. Obrigado por tudo que fez. A tecnologia em si é BARF, Binária argumentação de frame ornamental ou bafo. que teoricamente, de acordo com o Homem-Aranha Longe de Casa, foi criado pelo Mistério, o Quentin Beck, que teoricamente está atrás ali do Tony Stark neste pau. Me ajudem, qual é a declaração de objetivo do MIT? Tony Stark está aqui no MIT, a mesma faculdade que ele se formou ainda adolescente. A mesma faculdade da qual a Riri Williams vai estar na sua série recebendo uma bolsa ali para estar estudando na faculdade. O nome da bolsa que o Tony Stark está dando ali é Setembro, igual a música que a sua mãe estava cantando na sua memória. Quando sai do palco, vemos o diretor da faculdade, que aparece também na série da Riri Williams, Ironheart. Tanto dinheiro! Uau! Em seguida, no corredor, uma mãe acusa o Tony Stark pela morte do seu filho. Igual tem uma personagem nos quadrinhos de Guerra Civil que faz a mesma coisa. Você matou ele em Sokovia. Isso aqui traz justamente as causas de Sokovia do final de Vingadores Era de Ultron pra dentro desse filme. Você acha que luta por nós? Quem vai vingar o meu filho, Stark? Enquanto isso, na base dos Vingadores, ali o Steve Rogers está em sua mesa e conseguimos ver atrás dele o desenho que ele fez em Capitão América 1. O Steve vai no quarto da Wanda confortar ela pelas acusações que ela está sofrendo e na parede a gente consegue ver ali fotos do que parecem ser o Pietro ainda criança. Nosso trabalho é tentar salvar o máximo de pessoas possível. Se não soubermos conviver com isso, talvez ninguém seja salvo. O General Ross chega ali e convoca os Vingadores para uma reunião, o mesmo personagem que caçou o Hulk em Um Incrível Hulk. Acabou sendo a melhor partida da minha vida. E que virá a se tornar o presidente dos Estados Unidos e também o Hulk vermelho no futuro do universo Marvel. Nessa cena, neste momento aqui do universo Marvel, ele já está meio que escravizando o Samuel Sterns, aquele cara que recebeu o sangue do Bruce Banner no primeiro filme da Marvel. Ele me manteve aqui por 16 anos. Tudo para curar o personagem da sua cirurgia no coração, Ponte de Safena. 15 horas de cirurgia e 3 pontes de safena. Um detalhe curioso nessa cena aqui é que os personagens que estão sentados do lado direito da mesa viraram pó em Vingadores Guerra Infinita. Os da esquerda sobreviveram. E o Tony Stark lá atrás estava bem longe da Terra quando o estalo do Thanos aconteceu. E um erro aqui nessa cena é ver que a aliança na mão do Tony Stark aparece e some de uma cena para outra. Parecem despreocupados com o que deixam para trás. General Ross então mostra todas as catástrofes que os Vingadores estiveram envolvidas, mostrando imagens de Vingadores 1 e ali na tela a quantidade de mortes que teve, 74. Em seguida, a destruição da SHIELD em Capitão América 2 e a quantidade de mortes que teve, 23. Depois, imagens de Sokovia caindo do céu, do final de Vingadores Era de Ultron e a quantidade de mortes, 177. E em Lagos, a quantidade de mortes, 26 pessoas. Aqui então, o General Ross apresenta o Tratado de Sokovia, onde nos quadrinhos era a lei de registro dos super-heróis. O Tratado de Sokovia. Ross em seguida pergunta aonde que está o Thor e o Hulk. Você sabe onde o Thor e Banner estão agora? O Hulk viajou do Quinjet no final da cena de Vingadores Era de Ultron e está em Sakaar neste exato momento. O Thor no final de Vingadores Era de Ultron sai para procurar mais joias do infinito e depois vai parar em Sakaar também. Ross então dá o veredito. E se tomarmos uma decisão que vocês não gostem? Então saem de cena. Nesse meio tempo, o Zemo mata um agente da Hydra e pega os arquivos do Soldado Invernal. Ele fala nessa cena que ele decifrou os códigos que foram vazados da SHIELD no final de Capitão América 2 pela Viúva Negra. A Viúva Negra liberou arquivos da Hydra para o público. Na base dos Vingadores, o Tony Stark fica extremamente revoltado com o pó de café na pia. E os próprios diretores falaram que quem jogou o pó de café na pia é o próprio Visão. Quem tá jogando pó de café na pia, hein? Steve fala que não quer que os Vingadores assinem um acordo porque seria perder a liberdade de escolhas que eles têm. Se assinarmos, estaremos cedendo nosso direito de escolher. Isso aqui por não acreditar nas pessoas e nos ideais que elas têm, já que vão mudando tudo com o que ele passou em Capitão América 2.
Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. Detalhe aqui que a Viúva Negra fica do lado do Homem de Ferro, coisa que ela já está fazendo aqui o melhor que ela sabe fazer. Ser uma espiã infiltrada, jogando dos dois lados ao mesmo tempo. Peraí, que loucura. Eu tô pirando ou você acabou de concordar comigo? O Steve recebe notícia da morte da Peggy Carter e vai pro velório dela em Londres. Lá tem um senhorzinho de cabelo branco que lembra muito o cabelo do Steve Rogers no final de Vingadores Era de Ultron. E tem pessoas que criam teorias que esse aqui, na verdade, é o Steve Rogers velho que viveu todo esse tempo com ela na linha principal da Marvel. Mas, cara, a linha do tempo não funciona dessa forma. Quando ele foi viver com a Peggy no passado, ele acabou criando uma ramificação na linha do tempo, logo vivendo em uma outra linha do tempo. Não tem como ele estar aqui no funeral. Ali, o Steve descobre que a funcionária que vigiava ele em Capitão América 2, na verdade, é sobrinha da Peggy Carter. Mas eu a conhecia como tia Peggy. E em seguida, a Natasha aparece falando quem assinou o acordo e quem não. Wanda? Tá pensando. Em seguida, ela vai pra ONU, onde conhece o T'Chaka e também o T'Challa, o rei de Wakanda e o filho do rei de Wakanda, que vai se tornar o Pantera Negra no filme de Pantera Negra 1. O T'Chaka ali fala do uso do Vibranium para criar uma arma terrível, que no caso aqui foi o próprio Ultron em Vingadores Era de Ultron. Foi usado para fazer uma arma terrível. Uma bomba explode, matando o pai do Pantera Negra, o rei T'Chaka, e saindo uma notícia logo em seguida acusando o Bucky. A Viúva Negra então vai consolar o T'Challa, onde ele diz que na cultura dele a morte não é o fim, mostrando o plano astral onde todos os Panteras ficam, que mostrou em Pantera Negra 1. A morte não é o fim. Ele até mesmo cita a deusa Bast, que aparece na introdução do primeiro filme do Pantera Negra e que também existe nos quadrinhos da Marvel. Deixe cair os dois braços, Bast e Sekhmet. Ele diz que vai matar o Bucky para vingar a morte do seu pai, enquanto isso o Steve e o Sam vão atrás do Bucky, que receberam informações pela própria Sharon Carter. O Steve encontra o Bucky, porém os dois são atacados por policiais. O Steve protege ele, enquanto o Bucky pula de um prédio para o outro. E vemos aqui pela primeira vez o Pantera Negra utilizando o seu traje completo de Vibranium, por isso que os tiros não afetam ele. No meio dessa luta, o T'Challa usa garras de Vibranium que deixam marcas ali nos tubos e tudo mais, só que no take seguinte elas não existem. Temos uma cena de perseguição com os três personagens e eles são parados pelo máquina de combate, onde conseguimos ver o número 003 na sua armadura, mostrando que essa aqui é a sua terceira armadura que o personagem está utilizando no universo da Marvel. E ali no outro lado do peito a gente consegue ver vários cabecinhas de robôs Ultron, que são os robôs que ele matou no final de Vingadores Era de Ultron. Rendam-se agora! O T'Challa tira o capacete dele como se fosse um capacete de motoqueiro, coisa que vai vir ser zoada pela sua própria irmã no filme de Pantera Negra 1. Estão atirando em mim, peraí. Deixa eu colocar meu capacete. Nesse meio tempo, a Wanda e o Visão estão na base dos Vingadores. E em seguida, o T'Challa fala pro Steve que ele não vai conseguir impedi-lo de matar o Bucky. E falando em Bucky, ele vai preso e o número da sua prisão é D23. Grandes anúncios que a Disney faz a cada 2 anos das suas maiores atrações. O Stark avisa o Steve e o Sam que os trajes que eles têm vão ser confiscados pelo governo em troca deles não serem presos. Que vacilo. Melhor que a cadeia. Steve e o Stark vão conversar e o Steve por um momento achou que o Stark e a Pepper estavam grávidos, coisa que só vai acontecer em Vingadores Ultimato. O Stark ali e o Steve começam a se entender até o Steve descobrir que o Stark deixou a Wanda meio que em segurança dentro da base dos Vingadores, se revoltando com o Tony Stark e não assinando os acordos de Sokovia. Odiaria separar o conjunto. Zemo se disfarça de médico para ficar sozinho com o Bucky na mesma sala, enquanto isso desativa toda a energia do local. Ele utiliza o livro para ativar o Soldado Invernal, enquanto o Bucky tenta escapar da prisão. A gente vai ver que o Bucky só vai conseguir se curar dessa lavagem cerebral da Hydra apenas na série Falcão e o Soldado Invernal. Está livre. O Zemo faz o Bucky atacar o Steve e o Sam, enquanto ele foge de fininho pelos fundos. O Stark vai enfrentar o Bucky e aqui ele muda o seu relógio para um propulsor, cara, mostrando pela primeira vez a sua nanotecnologia no universo da Marvel. E detalhe, o relógio dele tem um mini reator Arc, insano. No meio da luta, o Stark se assusta quando ele vê que o Soldado Invernal mira na sua cabeça e atira. É um detalhe que passa super despercebido, mas mostra como o Soldado Invernal não estava se segurando nessas lutas.
Viúva Negra chega logo em seguida tentando dar um golpe ali que ela utiliza no corredor de Homem de Ferro 1. O Buck consegue entrar num helicóptero que começa a decolar e o Steve Rogers segura com os seus próprios braços em uma cena extremamente insana. O helicóptero cai, o Buck se desacorda e o Steve consegue fugir com o Buck. Eles encontram o Sam em um bunker ali meio abandonado e essa aqui é justamente a cena pós-créditos de Homem-Formiga 1. Estamos sozinhos. Talvez não. Eu conheço um cara. O Buck então fala pro Steve dos outros soldados invernais que a Hydra criou em 1991. Porque eu não sou o único soldado invernal. E lá mostra os soros de super soldados que os Estados Unidos tinham recolhido do sangue do Steve Rogers no primeiro filme do Capitão América. O Stark, para não deixar com que o Ross mande pessoas matar o Steve Rogers, fala que vai ele mesmo pessoalmente recuperar o Steve que fugiu. E detalhe aqui que no meio dessa conversa tem a camisa aberta do Tony Stark e dá pra ver meio que a cicatriz ali do reator Arc, que foi removido na cena final de Homem de Ferro 3. Em seguida ele conversa com a Viúva Negra e pergunta sobre o Hulk pra ela, meio que já sabendo o rolo que eles tinham em Vingadores Era de Ultron. Seria bom se o Hulk tivesse aqui. Alguma chance? Ele então vai até o Queens encontrar o Peter Parker e conversa com a Tia May, fingindo que era uma bolsa de estudos, a mesma do início do filme. Sobre... Não me falou sobre a bolsa. Sobre a bolsa. A Fundação Setembro. Isso. Lembra quando você escreveu? Detalhe aqui pra Tia May e a aliança que ela está utilizando no seu colar, referenciando aqui o Tio Ben. E sem falar, uma aparência bem mais jovem para a Tia May comparado com as outras Tia Mays que tiveram em outros filmes do Homem-Aranha. É difícil acreditar que ela é tia de alguém. Depois disso, Tony Stark no quarto do Peter fala mal da comida que a Tia May fez, que zoando a comida dela, assim também como foi zoado no espetacular Homem-Aranha 1. Tirando o pãozinho de amêndoas, não foi tão ruim. Ninguém gosta do seu bolo de carne? O Stark então revela que ele estava vigiando o Peter Parker todo esse tempo e mostrando ali ele salvando algumas pessoas utilizando um traje caseiro do Homem-Aranha que todos os Homem-Aranhas, né, os Peter Parkers da vida, fazem. Eu consigo sim. Eu consigo ver com isso. Tá bom. O Peter então fala que isso tudo aí é do YouTube com vídeos fakes falsos gerados por computador. Nada mais real do que hoje em dia com um monte de vídeo de IA espalhado por aí. Porque tudo isso é fake, foi tudo feito no computador. O Peter então fala que ele mesmo fabricou as suas teias, que é bem diferente do Tobey Maguire, que era teias orgânicas. E nessa conversa com o Tony Stark, ele praticamente cita com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porém utilizando uma frase diferente. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Stark leva Peter para ajudá-lo a capturar o Steve, enquanto a Natasha Romanoff consegue a ajuda do Pantera Negra. E nesse meio tempo, o Gavião Arqueiro vai lá pegar a Wanda na base dos Vingadores, aonde ela simplesmente enterra o Visão a diversos andares embaixo do solo. Insano. A Sharon Carter entrega os trajes do Sam e do Steve para eles. E tem uma cena aqui completamente horrorosa, né? Com os dois se beijando. Tipo, o cara beijando a sobrinha do grande amor da vida dele. Podia ser qualquer uma, mas menos ela. O Gavião e a Wanda chegam com o Scott, que vê ali o Sam e faz referência à cena que os dois tiveram em Homem-Formiga 1. Olha, o que aconteceu da última vez foi que... Foi um ótimo teste, mas não vai rolar de novo. E o Clint fala que ele tinha uma dívida a ser paga, olhando para a Wanda, fazendo referência que o irmão dela salvou a vida dele. Nada mais justo. Eu tinha uma dívida. Eles veem o Stark evacuando o aeroporto que eles estão e o Steve fala para eles se prepararem e colocarem os seus trajes. Aqui a gente consegue perceber um detalhe que o Steve Rogers tirou a logo dos Vingadores do traje do seu ombro comparado com a cena no início do filme. O Steve tenta avisar o Tony Stark que é o Zemo por trás disso tudo e o Stark chama o Homem-Aranha roubando o escudo do Capitão América. Soltando teia, roubando o escudo e a teia simplesmente desaparece de uma cena pra outra. Capitão, sou seu fã, eu sou o Homem-Aranha. E detalhe que essa aqui é a primeira vez que a máscara do Homem-Aranha tem olhos retráteis, dando mais expressão para o rosto do personagem. Ideia insana que até mesmo foi utilizado pelo Deadpool também. Stark diz que se o Steve não se render, outros virão atrás dele, só que daí pra matá-lo. Ou virá um esquadrão do Comando de Operações Especiais sem a menor delicadeza. Colabora. Eles localizam o Queen Jet do Tony Stark no aeroporto para eles conseguirem fugir. Nesse momento, o Homem-Formiga rouba o escudo do Homem-Aranha e entrega para o Steve novamente. Mas acredito que seja seu, Capitão América. A Viúva Negra dá um choque no Scott enquanto o Pantera Negra luta contra o Steve Rogers.
Enquanto isso, o Peter vai atrás do Bucky e do Sam, que consegue segurar o soco do personagem em uma cena insana. Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro! O Stark vai atrás do Clint e da Wanda, que joga diversos carros em cima dele. O Peter quase derrota o Sam e o Buck até ser jogado pra fora do prédio com o drone do Sam. Foi mal mesmo. Eles tentam fugir até o Visão chegar ali, parando a equipe do Capitão América, com as duas equipes ficando frente a frente e saindo numa porradaria insana. O Buck fala que não foi ele quem matou o seu pai e ele não acredita. Eu não matei seu pai. Então por que você fugiu? Enquanto isso, o Steve e o Peter estão lutando e no final da luta o Steve pergunta de onde que o Peter Parker veio. Ele responde do Queens e o Steve do Brooklyn. E ele dá até uma risadinha porque ele lembra justamente de Capitão América 1 com o médico que criou o super soldado, o Steve Rogers, falando que também era do Queens. De onde você veio? Queens! Brooklyn. Um responde que é do Queens e o outro do Brooklyn. Igual a cena que o Steve faz com o médico em Capitão América 1. De onde o senhor é? Do Queens. O Gavião Arqueiro arremessa o Homem-Formiga com a sua flecha, replicando a capa da HQ dos Vingadores. Eu também, ô das flechas. Bora, bora! O Homem-Formiga em seguida entra na armadura do Homem de Ferro, igual a artimanha que ele utilizou no primeiro filme do Homem-Formiga contra o Jaqueta Amarela. E é igual como ele vai fazer em Vingadores Ultimato quando eles viajam pro tempo em 2012. Janelas fechando, puxa meu pino. Lá vai! O Gavião Arqueiro se apresenta para o Pantera Negra e leva uma lapada na cara bem seca. Não nos conhecemos ainda. Eu sou o Clint. E quem perguntou? Só que essa cena aqui é legal, porque em Vingadores Ultimato, o Pantera Negra, quando vê o Clint Barton, ele chama ele pelo seu próprio nome. Detalhe, entre essa cena e a próxima em Vingadores Ultimato, eles nunca mais se falaram, ou seja, só teve essas duas interações entre os personagens. Insano. Clint! Deixa comigo. Em seguida, o Scott mostra o seu novo poder que o personagem utiliza bastante nos quadrinhos, que é ficar gigantesco. O Visão tenta derrubar um prédio no Steve e no Buck antes de eles conseguirem chegar no Quinjet. A Wanda segura eles e o Rhodes solta um sonar ultrassônico na cara da Wanda, deixando ela confusa, gritando de dor. Que é justamente uma tecnologia que o Tony Stark criou para parar o Hulk no primeiro filme do Hulk, coisa que também vai ser utilizada nos drones do Mistério em Homem-Aranha 2. A Viúva Negra para o Pantera Negra para o Steve e o Buck conseguirem fugir no Quinjet. E enquanto isso, o Peter Parker utiliza, fazendo referência a Star Wars o Império Contra-Ataca, para derrotar o Homem-Formiga, igual a tática lá que os caras utilizam com as naves, rodeando as pernas dos andadores de neve. Já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? O Stark vai junto com o Rhodes atrás do Steve com o Falcão na cola deles. O Visão solta um raio, só que atinge o Rhodes sem querer, fazendo o personagem despencar. O Rhodes então faz uma cirurgia. E plot twist explodidor de cabeças é a gente descobrir só ultimamente com a série Invasão Secreta que, na verdade, o Rhodes foi substituído por um Skrull desde essa cena aqui. Há quanto tempo está aqui? O Stark logo em seguida fala pra Natasha que ela vai ser caçada pelo General Ross e ela sai dali, dando a continuação no filme de Viúva Negra. Estão vindo atrás de você. Romanoff violou o Tratado de Sokovia. Ela atacou o rei de Wakanda. Indo se encontrar com o General Ross, o Tony Stark descobre que era o Zemo o tempo todo. Ele até mesmo vê o Doutor original, que foi substituído pelo Zemo, sendo interpretado ali pelo próprio co-diretor do filme, Joey Russo. O médico falso, na verdade, é o Coronel Helmut Zemo. Em seguida, o Tony Stark fala pra Sexta-feira que imagina ela meio que ruiva. É a aparência da personagem que tem nos quadrinhos da Marvel. Você imagina você ruiva? Deve estar pensando em outra pessoa. O Stark vai até a balsa, prisão ultra secreta nos quadrinhos da Marvel, feita para deixar presos ali super-heróis e até mesmo vilões. O Stark vê os outros Vingadores presos e quando ele chega lá, o Gavião Arqueiro chama ele de futurista. Isso porque o Robert Downey Jr. lançou um álbum de música com esse nome. O futurista, cavalheiros. O Stark fala pro Sam que ele cometeu um erro e quer ajudar o Steve Rogers. E então ele conta onde o Steve tá e ele vai lá ajudar os dois. Mas tem que ir sozinho. Fácil. O Stark coloca a sua armadura num helicóptero, mostrando uma evolução tecnológica absurda desde Vingadores 1, onde ele coloca a armadura andando ali na Torre dos Vingadores.
Ele é seguido pelo T'Challa numa nave e vemos ali o Steve e o Bucky em Moscou, na antiga base da Hydra, e o Bucky pegando uma arma do arsenal da Viúva Negra do Quinjet. O Stark chega falando que vai ajudar eles, isso tudo aqui com o Pantera Negra na surdina. Foi um longo dia. Descansar, soldado. Eu não tô aqui atrás de você. O Zemo fala que a missão dele era fazer os Vingadores se destruírem e mostra para o Tony Stark o assassinato que o Bucky cometeu matando os pais dele. O Steve fala que esse tempo todo ele sabia disso. Você sabia? Sim. E os três saem numa pancadaria insana. O Steve fala pro Tony Stark que era a Hydra controlando a mente do Bucky o tempo todo, que ele não dá muita bola. A Hydra controlava a mente dele. Prove! E utiliza ali o laser vermelho que ele criou em Homem de Ferro 2 para derrubar uma parede no Steve Rogers. Em seguida, o Tony Stark destrói o braço do Bucky, utilizando seu reator arc do peito. E mais uma vez, um personagem perdendo um dos seus braços. Como Thor 2, Guardiões da Galáxia Azul com o Groot, Homem de Ferro 3, Era de Ultron, Homem-Formiga 1, tudo fazendo uma referência a Star Wars. E em seguida, Stark e Steve Rogers lutando replicam cena icônica da capa dos quadrinhos de Guerra Civil número 7. O Pantera Negra prende o Barão Zemo, não deixando com que ele se mate. E enquanto isso, o Tony Stark analisa os movimentos do Capitão América utilizando sua inteligência artificial. Analise o padrão de luta dele. Analisando. E detalhe que dá pra ver o tamanho da força do golpe do Steve Rogers ali na tela do capacete do Homem de Ferro. E essa análise de movimentos feita por uma inteligência artificial lembra bastante os poderes da treinadora no filme de Viúva Negra. O Stark então avisa o Steve Rogers para se render, que fala sua épica frase de Capitão América 1 e que também vai ser utilizado em Vingadores Ultimato para ele mesmo. Renda-se. Aviso final. Posso fazer isso o dia todo. Ele arranca a máscara do Homem de Ferro e destrói o reator arc. E foge com o Bucky, deixando o escudo para trás, com o Tony Stark falando que aquele escudo não pertence a ele. Você não merece. Meu pai fez esse escudo. Em seguida, mostra o Barão Zemo preso. E o Visão na base dos Vingadores, segurando uma peça ali de xadrez. Peça essa que é a torre, a única peça que não é um ser vivo no xadrez, fazendo referência a ele mesmo. A próxima cena é o Stark ajudando o Rhodes a voltar a andar, e ali tem a participação especial do Stan Lee, como um funcionário da FedEx, mesma empresa que ele cita em Guardiões da Galáxia 2. Você é o Tony Sterco. O Stark em seguida recebe uma carta do Steve Rogers falando que todos eles são uma família. Ali tem um celular de flip que o Tony Stark utiliza em Vingadores Guerra Infinita. Precisamos de uma família. O Steve pede desculpas pro Stark na carta por não ter contado antes sobre a morte dos seus pais. Eu imaginei que, se não lhe contasse sobre seus pais, eu estaria poupando você, mas tu vê que eu estava poupando a mim mesmo. Sinto muito. E em seguida, mostra o Steve Rogers salvando os Vingadores que estavam presos na balsa. E a Feiticeira Escarlate estava utilizando ali um colar inibidor de poder, muito parecido como utilizam nos X-Men. A primeira cena pós-créditos é justamente o Bucky nos laboratórios de Wakandas recebendo tratamento ali pelo Pantera Negra. Então, até descobrirem como tirar essa coisa da minha cabeça, acho que voltar a hibernar é o melhor. E a segunda é o Peter Parker em casa falando com a Tia May, enquanto mexe ali na tecnologia do seu novo traje. E termina fazendo o sinal do aranha que é utilizado nos quadrinhos pelo personagem também. Esse aqui foram todos os detalhes, referências e easter eggs que a gente conseguiu encontrar reassistindo ao filme de Capitão América Guerra Civil. Assiste aqui os outros vídeos do canal e também da saga Marvel. Até o próximo vídeo e